em financiar o capital de giro, o reembolso e as garantias de desempenho, por considerarem os riscos neste setor mais elevados do que noutras indústrias. Tendo em conta que o financiamento é determinante para a competitividade da construção naval, aguarda-se, portanto, aqui estou a referir porque este aspecto é que, exatamente na semana que passou, ou está neste momento, já é do conhecimento, o BEI aprovou entre si, no seu secretariado, irá dar conhecimento da existência de um fundo, da criação de um fundo europeu para a construção naval, no fundo para garantias à construção naval. Isso irá, no próximo dia 6 de junho, certamente ser publicitado num encontro. Conseguiu-se atingir esta decisão do Banco Europeu de Investimentos após negociações intensas que se verificaram entre a CESA, que nos representa, que é a Associação Europeia do Setor, a Comissão Europeia e o Banco Europeu de Investimento. Vamos crer que, a nível europeu, não sei se, no caso português, como as nossas necessidades são muito pequenas, mas também temos um modo de recorrer, tanto ao Banco Europeu de Investimento. Portanto, quase todos... Convém, aqui vou referir, portanto, o que é que se passa a nível nacional e noutros países, nos nossos países com que nós concorremos. Quase todos os setores da União Europeia oferecem garantias de reembolso aos seus clientes. Os grupos maiores e as empresas estatais da União Europeia utilizam frequentemente garantias corporativas ou bancárias. Os pequenos estaleiros privados, esses têm mais dificuldade em obter as garantias necessárias. Alguns destes estaleiros oferecem ao cliente uma hipoteca sobre a embarcação em construção em vez de garantias de reembolso. Claro que os bancos, neste momento, estão a fugir desta situação, porque a experiência que tiveram no passado é que os bancos acabaram por se tornarem armadores face ao incumprimento, aos incumprimentos verificados, e eles acabaram por ficarem se transformarem em armadores, porque ficaram com as construções, com os navios na sua posse. Isto aqui já foi há pouco referido. Portanto, o que é que se passa a nível europeu e a nível nacional? De facto, a nível europeu, existem regimes públicos verticais dedicados à construção naval. Fundos dedicados à construção naval. Existem regimes horizontais a que o setor da construção naval pode concorrer, como aqui em Portugal, nós podemos concorrer ao CREN, ao PME Invest e a Exporta Invest e talvez, e aqui para as PMEs, referi há pouco o sujeito importante, me deu esta notícia importante, é que, particularmente para os fornecedores do nosso setor, para a indústria auxiliar naval, terão ainda muitos fundos disponíveis e, por isso, esses regimes existem, mas horizontais. E depois temos aqui um caso especial deste regime que acontece em Espanha, que é um regime privado, vertical, dedicado à construção naval, tanto que é o Fundo de Garantias, depois aqui PIMAR, mas o Fundo de Garantias Patrimoniais é que gera este fundo. A PIMAR é a empresa ao qual o Fundo de Garantias Patrimoniais pertence. Bem, estes esquemas verticais públicos são baseados em legislação nacional e aprovados pela Comissão Europeia. Os horizontais públicos podem ser combinados com garantias de capital de giro para encomendas de exportação. Ambos os esquemas verticais e horizontais públicos são garantidos pelo Estado-membro. Em Espanha, existe este regime dedicado que já referi. A disponibilidade de sistemas de pré-garantia e garantia à construção naval está a ser discutida na União Europeia no âmbito dos enquadramentos dos auxílios à inovação na construção naval, como já há pouco julgo que referi. O caso português. E o que é que se passa em Portugal? Portugal apenas dispõe de esquemas de financiamento horizontais, apesar de há muitos anos a nossa associação vir a reclamar a necessidade de existir um fundo próprio para a construção naval, semelhante, porventura, àquele que já foi aprovado pela direção do BEI. Quero aqui referir, e será o momento de agradecer ao ex-presidente da Sociedade Portuguesa Garantia Mútua,
que me recebeu várias vezes, que nos recebeu várias vezes, uma das quais eu não esqueço, quando um dos nossos estaleiros associados estava com um problema muito grande para obter uma garantia da Lis Garante, em que ele, no meio dos seus afazeres, nos conseguiu receber no Hotel Jardim Tivoli, e tivemos ali 1 hora, 2 horas connosco e com o representante do estaleiro, e telefonou para: olá, mas porquê é que vocês vocês não estão a garantir a prestar esta garantia? Portanto, quero-lhe agradecer, portanto, aquilo que tem feito, e as reuniões que tivemos na Direção-Geral das Atividades Económicas, em que ele na altura já referia, mas a União Europeia, na altura não tinha a consciência, mas o senhor já o dizia, a União Europeia, o que nós temos que fazer aqui é criar, não lhes garanto, ou seja, no que for, uma gaveta para a construção naval. Pois é aquilo que nós, nessa altura, com a Direção-Geral das Atividades Económicas, o fizemos. Foi apresentado ao Governo uma proposta de criação do fundo, mas que até hoje não tivemos resposta. Aqui, no caso, o que foi aprovado já este ano pelo Governo, portanto, esta linha de crédito Export Invest, mas o problema será para a construção naval não serve, como a Lis Garante não serve, é porque o fundo máximo é de 1 milhão de euros, podia talvez ir a 1.200.000 euros, mas o que os estaleiros precisam, se uma encomenda é de, vulgarmente, 10 milhões de euros, 20 milhões de euros, 1 milhão não serve, é muito pouco, não dá. E, portanto, aquilo que neste momento é anunciado poderá ser interessante para a indústria auxiliar naval, que são pequenas empresas e que têm, portanto, possibilidade de recorrer a este fundo, a este sistema de financiamento. Aquilo que nós pedimos é que, como dizia, desculpe-me, eu referi-lo constantemente, aquilo que Ventura de Sousa, o problema é um problema político. O problema é um problema político. O que nós pedimos é que vocês têm que convencer os políticos da necessidade de que o vosso setor é um setor especial. Tem que ter, por isso, políticas de financiamento especiais. E, de facto, o que nós pedimos é que haja uma política industrial, à medida como existe para a União Europeia, que tem vindo a ser definida, em particular, de ser negociada no âmbito a nível europeu, e, portanto, pretendemos uma facilidade ao financiamento, facilidade de acesso das nossas empresas, em particular das PMEs, aos incentivos do CREN, que exigem rácios de financiamento de 20%, e os nossos estaleiros, mesmo aqueles que têm umas elevadas carteiras de financiamento e que até conseguiram, para poder concorrer a alguns concursos públicos, o financiamento dos bancos comerciais, de facto eles têm dificuldade, até porque o CREN lhes exige, portanto, um rácio de 20%, e eles não têm, portanto, são poucos os estaleiros portugueses que estão no mercado internacional que podem cumprir com este rácio. E outro aspecto é que nós normalmente não queremos, o nosso setor não pede como se diz, não queremos nada de especial, não queremos apoios apenas para o setor. O que nós apenas queremos é que nos deem condições equitativas de concorrência. E por isso pedimos, já ao longo dos anos temos vindo a pedir, que o regime comunitário de auxílios à inovação na construção naval seja também transposto para o regime português, e que assim nos possibilitem concorrer em pé de igualdade com os outros países europeus que beneficiam e que aplicaram nos seus países este regime especial de apoio à inovação. Muito obrigado. Eu gostaria de dar 2 ou 3 informações que podem ser importantes.
Quanto ao CREN, o Governo está a fazer uma reavaliação do CREN. O CREN está, em termos de taxa de execução, relativamente baixo, embora tenha crescido consideravelmente no ano de 2010, mas está relativamente baixo em termos de taxas de execução, à roda dos 30%, 30 e poucos por cento, mas em termos de taxa de compromisso ultrapassou os 100%. O que significa que há muitos projetos que estão a reter fundos que não vão ser utilizados. Neste momento, o Governo deu a todas as empresas que têm projetos que não estão a ser utilizados um prazo de alguns meses para redefinirem esses projetos e decidirem se vão avançar com eles ou não. Se quiserem avançar com os projetos, a partir dessa data terão que pagar uma comissão de imobilização, tal como as empresas têm que pagar quando têm uma conta corrente calcionada, mesmo que não estejam a utilizar, têm que pagar uma comissão de imobilização. Esta ideia foi sugerida por nós, pela AEP, e parece-me extremamente moralizadora, porque assim quem não pensa realizar um projeto vai libertar as verbas do CREN. E quem pensar realizá-lo, a partir do momento em que diz, sim senhor, eu vou realizar o meu projeto, enquanto não arrancar, paga uma comissão de imobilização. Não pode cativar os fundos e ficar com eles indefinidamente à disposição. Portanto, vai haver dinheiro disponível no CREN que pode ser reafetado. Uma das reafetações que está prevista dos fundos do CREN é para os setores da economia transacionável. Portanto, para a produção de bens transacionáveis, ou exportáveis, ou que possam substituir importações. A indústria naval está claramente nos setores transacionáveis da economia. O Engenheiro Ventura de Sousa acabou de nos dizer que grande parte dos barcos já estão a ser exportados e para fora da União Europeia, o que é outro fator extremamente positivo. Portanto, vai haver disponibilidade do CREN. Na PME Invest, como há pouco tempo referia, há dinheiro disponível. A taxa de execução, neste momento, é de cerca de 20% do valor total da linha, que é de 1,5 milhão. Nas PME Invest anteriores, nós propusemos a semana passada ao Governo, à AIP e à AEP em conjunto, uma moratória de 18 meses em relação a todas as amortizações. E, portanto, todas as empresas que estão a usar as linhas PME Invest 1, 2, 3, 4 e 5 vão ter moratórias para a amortização das suas linhas, se assim o desejarem, por mais 18 meses. Ou seja, vamos retirar a pressão da amortização de cima das empresas no momento em que há escassez de recurso financeiro. É evidente que isso implicará a atualização de taxa de juros, como bem calculam, não há nenhum banco que prolongue o empréstimo por mais 18 meses com a taxa de juros que foi contratada há 3 anos. É evidente que não. Mas o Estado irá manter a sua bonificação, o que é só isso uma conquista importante, porque o Estado vai gastar efetivamente mais dinheiro, porque vai manter a bonificação de 1 ou 1,5 ponto da taxa de juros durante esse período de mais de 18 meses. Relativamente à Export Invest, que era a linha que melhor se adequaria, ela foi criada fundamentalmente por causa da indústria de moldes, que tem um comportamento parecido com a construção naval. Quer dizer, cada molde é em si um produto novo, quase um protótipo, tem um largo período de concepção e desenho, um largo período de construção e só muito depois é que se vai receber o dinheiro. E necessita também de adiantamentos ou financiamentos intercalares ao longo da construção do molde. Portanto, em pequena escala, um molde, por muito grande que seja, não se compara com um navio. Em pequena escala, a indústria de moldes tem mil problemas. E foi em relação à indústria de moldes que se adotou esta medida, a Export Invest, que vai permitir financiar exatamente os fornecedores auxiliares da indústria de construção naval. Mas, como dizia muito bem o Sr. Engenheiro, estamos limitados sempre ao tal montante máximo de 1 a 1,3 milhões e, portanto, não resolve o problema das embarcações. E concluiria esta informação dizendo apenas que há aqui duas questões fundamentais. Primeiro, o nosso Governo é conhecido, o nosso Estado é conhecido, isto é verdade em todos os governos que sucederam nos últimos 20 anos, pela rapidez e celeridade com que transpõem para o ordenamento nacional as diretivas comunitárias. Somos normalmente um aluno muito bem comportado, somos os primeiros a transpor para o ordenativo nacional a legislação comunitária, às vezes, como no caso do ambiente, com sérios problemas para as empresas que se defrontam com regras não esperadas e, muitas vezes, antes
dos nossos parceiros europeus. Portanto, acho que aqui deveria ser feito um grande esforço para a transposição do regime comunitário de auxílios à construção naval. E com uma forte desculpa, nós somos tão ágeis e tão cumpridores nessa transposição dos normativos comunitários, porque não adotarmos ainda este efetivamente. Quanto ao resto, eu gostaria só de lhe deixar uma ou duas questões que a engenheiro vai-me perdoar. Primeiro, apesar das crises da economia mundial, ao nível da construção mundial, ela cresce sempre. Porquê? Porque há, efetivamente, um aumento do comércio mundial, ou seja, as transações a nível mundial estão a aumentar, há, efetivamente, deslocalização de componentes de uma parte do mundo para outra parte do mundo, porque hoje, cada vez, a globalização implica maiores deslocações de componentes na construção em todo o mundo, ou porque o tráfego marítimo tenderá a aumentar, até por razões ambientais, como sucedâneo natural, através do transshipment ou da cabotagem, para o transporte terrestre. Esta era uma pergunta que eu tinha para lhe deixar, que me parece fundamental. E depois, no nosso caso, o volume de negócios só caiu por causa da crise ou por causa do aumento da concorrência asiática, designadamente do Sudeste Europeu? Quer dizer, nós estaremos efetivamente, no nosso caso, a viver um problema de crise ou estamos, no nosso caso agora, a começar a enfrentar severamente a concorrência do Sudeste Asiático? Deixava-lhe essas duas questões e passávamos a palavra à assistência, se concordasse. Sim, com certeza. Obrigado. Relativamente à primeira pergunta, de facto, nós, a nível de SESA, temos vindo a fazer estudos sobre o que é a procura de construção naval. E a procura de construção naval, portanto, depende fundamentalmente do transporte marítimo. Como é do conhecimento geral, portanto, o transporte marítimo é a forma de transporte que 95% das trocas comerciais mundiais são feitas por via marítima. E o crescimento económico vai, por vezes, vai sempre crescendo e, portanto, as trocas comerciais vão crescendo, o que exige a procura de mais navios. Agora, portanto, há também um acréscimo da procura de construção, porque os navios são cada vez mais sofisticados, têm que ser mais evoluídos, menos lesivos do ambiente, com novas regras, portanto, com novos cuidados para limitar, quanto à emissão de gases de estufa, portanto, são, portanto, mais exigentes tecnologicamente. Mas, de qualquer modo, os estudos feitos apontam que o esforço de construção naval foi superior àquilo que são as necessidades de transporte. E isso tem um reflexo imediato nas taxas de frete. Portanto, todas as semanas sigo atentamente a evolução das taxas de frete, quer de granéis líquidos, quer de granéis sólidos. Os granéis sólidos, isto porquê? Porque encontrei desde há muitos anos uma correlação muito grande entre crescimento económico e taxas de frete sólidos. O Baltic Freight Index, para mim, é como que um indicador avançado da economia. Posso estar errado, mas esta é a minha percepção. E, de facto, o Baltic Freight Index, este índice dos granéis sólidos, está a atingir os valores mais baixos, está neste momento a 1.200 pontos. E tem vindo a cair constantemente, quer dizer, assim, bolas, ainda não aconteceu. Porquê? Porque qualquer economia, a economia vai recomeçar o seu crescimento quando os investidores sentirem que têm que investir mais na produção de aço, na produção no desenvolvimento das suas indústrias, e isso ainda não se faz sentir a nível de crescimento de transporte. E por isso, nestes países asiáticos, o crescimento da indústria não se deve a uma procura. Nós, quando criamos uma empresa, procuramos primeiro de tudo fazer o estudo de mercado. E existe mercado, sim senhor, a indústria constrói-se. No caso, primeiro japonês, depois sul-coreano e finalmente no chinês, a razão foi diferente. É porque, sendo a indústria de construção naval uma indústria que requer muito aço, muita tecnologia,
muitos equipamentos, eles tornaram esta indústria como uma indústria base para o desenvolvimento industrial do seu país. E isso fez com que fizessem investimentos à margem do mercado. E por isso os estaleiros continuam a crescer. E nós, a nível europeu, que dizemos, não pode ser, porque muitos desses investimentos são feitos com dinheiro nosso, com dinheiro europeu, e os investimentos em construções, e há pouco o caso que referi, portanto, deste armador italiano, que está a investir, a construir navios na Coreia do Sul, com dinheiro financiado por nós. Portanto, esta primeira pergunta, portanto, temos esperança, é um facto, que isto, nos trabalhos que fazia para a Lisnave, a reparação naval nunca vai terminar, vai sempre crescer. E por isso nós temos este estaleiro tão bem localizado no ponto do mundo e num mercado que nunca vai desaparecer, porque a procura irá sempre crescer, porque o transporte irá sempre crescer. Só que, a nível mundial, e no caso da construção, esse crescimento da construção foi muito superior àquilo que irá ser a procura. No outro, a segunda pergunta, o volume de negócios caiu. Felizmente, nós em Portugal não sofremos muito, os europeus sim, eles sofreram, porque os estaleiros asiáticos estão já a começar a entrar naquilo que os europeus ainda são líderes. A construção de navios passageiros, por exemplo, eles ainda não entraram. Nos ferries, querem começar a entrar. Portanto, há áreas, nós, europeus, ainda somos líderes da tecnologia de construção naval. Isto seja bem explicado. Agora, não sabemos durante quanto tempo. Até porque, através das sociedades classificadoras, a tecnologia vai passando para este mercado. Mas em Portugal, aquilo que se passou foi, a crise afetou, particularmente porque pequenos armadores que estão na faixa da procura de Viana do Castelo, portanto, baixaram tanto a sua procura, portanto, foram afetados por a crise. O estaleiro de Viana do Castelo baixou também, e também na reparação, nos últimos 2 anos, caiu à volta de 10-15% ao ano, porque, de facto, também, quando as taxas de frete baixaram muito, a liquidez dos armadores reduziu-se e, portanto, a sua capacidade para fazer grandes reparações baixou. A Lisnave fazia, o nível médio de reparação estava num milhão de euros, desde os anos 2010, quando eu lá estava. Portanto, este ano a faturação média por navio em 2010, foi de 700 mil. Reparou mesmo o número de navios, consequente, portanto, a procura reflete-se pela falta de liquidez dos armadores que reduzem as suas reparações ao mínimo, e isso, de facto, é uma consequência imediata da crise financeira mundial, financeira e económica que nós estamos a atravessar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Mais alguma questão? Bom, se não há mais nenhuma questão, resta-me agradecer aos apresentadores e felicitá-los pela qualidade das apresentações e muito obrigado a todos. Vamos embora.